bem? Eu vou compartilhar pra vocês um pouquinho de como que eu fiz pra não desembestar na gravidez e engordar, tipo, 30 quilos, assim. Primeiro eu preciso falar que eu engordei, vou falar no final quantos quilos eu engordei. Então, antes de falar tudo isso, eu preciso falar o porquê que isso era uma preocupação pra mim. Eu brigo com a balança desde os 12 anos de idade. Sempre tive aquela questão, ai meu Deus, quando eu engravidar, e aí o negócio vai longe, eu vou perder o controle. Então esse era um medo que eu tinha. Antes de eu pensar em engravidar, eu tinha tudo assim planejado. Então, quando eu falei assim, não, agora chegou a hora de engravidar, ou vai chegar a hora, eu vou completar os meus 27, foi muito assim, tá, gente? A gente ia fazer uma viagem de despedida, eu e meu marido, despedida de casalzinho sem filhos, meio que isso, né? E aí eu falei assim, vamos planejar essa viagem e antes de ir pra viagem eu vou emagrecer. E aí quando a gente for pra viagem eu vou parar de tomar o remédio. Aquela que tem controle de todas as coisas, né? Só aqui na mente. E aí eu tava super magra, eu conseguia, eu emagreci, eu fiquei com 59 quilos. Foi o meu, assim, que é o meu peso mais baixo, assim, pra minha altura, pra minha estrutura óssea, é 59. E aí, parei o remédio, comecei a tentar engravidar e nada. Apesar de eu ter colocado aquilo como meta e ainda não ser um desejo, à medida que os meses foram passando, eu falei, gente, eu não engravido. Tipo, eu quero, sabe? Aí aquilo começou a se tornar um desejo. E eu comecei a fazer aquelas tabelinhas e tal. E o meu ciclo, ele é muito desregulado, assim, às vezes é 45, às vezes é 40. Então eu fazia o teste, chegava lá, nada. Ai, que frustrante. 1 ano e meio, mais ou menos, foi 1 ano e meio. E até então eu já tava completamente desencanada. E nesse 1 ano e meio lindo, maravilhoso, eu ganhei vários quilos. Tipo, vários quilos. Eu descontrolei, assim, não vou engravidar mesmo, né? Então... E aí, quando eu descobri que eu tava grávida, que foi o maior susto, porque eu já não tava nem mais esperando, já tinha cansado de fazer teste, tal, eu estava com 68 quilos. Tipo, 68, de 59 pra 68, 9 quilos. E foi assim que eu me descobri grávida. Eu descobri com 9 semanas já, tipo, do segundo pro terceiro mês. Eu tive muito enjoo, muita azia, Ai, que horrível. Esse primeiro trimestre, pra mim, as semaninhas foram bem difíceis. E aí, o que me aliviava era meio que assim... comer muito pão, sabe? Assim, então era bisnaguinha, era tipo pão de forma. E assim, não adiantava ser integral, porque integral enjoava. Peito de peru nem pensar, assim, coisa light, tipo, nesses primeiros 3 meses eu não conseguia nem sonhar. Assim, tudo aquilo que eu comia que era saudável, light, foi tipo o que mais me enjoava. E aí, eu fui fazer o pré-natal, fui acompanhar. E, gente... Susto. Subi na balança e naquelas 3 semanas eu já estava com 71 quilos. Eu falei... Tipo, para tudo. Gente, calma, para. Todo aquele meu planejamento de, né, tipo assim, engravidar com 59 quilos já foi pro ralo. Eu já tô bem acima. Então, a minha primeira coisa que, na verdade, eu tive ali e que fica a minha primeira dica eu me conscientizei. Eu me conscientizei de que se eu ficasse comendo enlouquecidamente, eu iria engordar muito. Quando eu tomei consciência de que eu podia engordar assim, sem noção, eu falei, gente, calma, eu tô num momento diferente. Eu tô grávida, eu sei que eu preciso, né, cuidar da minha saúde, cuidar da saúde do bebê e N coisas. Aí eu falei assim, eu preciso de alguém que me ajude, de ajuda alguma. Aí, lógico, a gente pesquisa 1000 coisas na internet. Enfim, deu lá uns 13 quilos e pouco. Falei, preciso me controlar, preciso saber o que é bom pra mim e o que não é. E a minha própria ginecologista, não foi uma nutricionista, mas a minha própria ginecologista, ela já é meio assim, olha, a mulher grávida precisa engordar, tipo, entre 7 e 12. E ela já desmistificou um monte de coisa legal. Então, a minha segunda dica é: desmistifique as seguintes frases da sua cabeça. Eu preciso comer por 2. Então essa já foi, tipo, algo que eu falei assim, não preciso comer por 2.
esquece. A outra frase que a gente ouve muito, que tipo, eu tirei da minha mente, é assim. Ah, já vou engordar mesmo, né? Então eu vou aproveitar pra comer. Eu falei, não. A outra que a gente escuta é assim. Relaxa, depois você perde tudo rapidinho. E a dica, assim, que as pessoas falam mais. Nossa, eu sequei na amamentação. Sequei. Tipo assim, primeiro, não são todas as mulheres que conseguem amamentar. Isso é fato. Por N fatores, né? Mas até então, não, beleza. Amamentação, ok. Só que ninguém te conta Que a amamentação dá uma fome, que dá vontade de comer o reboco da parede. Fora todo o descontrole emocional que você tem, hormonal e de pós-parto e primeiro filho. Então assim, você contar que logo que você tiver o bebê, ajuda na amamentação e tal, vai te ajudar a emagrecer, isso é muito pessoal. No meu caso, eu vou contar no próximo vídeo, que foi o inverso. A minha gestação foi tranquila. A amamentação... Então, vamos lá. O que eu ouvi da médica, que foi algo assim meio chocante. Na época eu até compartilhei com uma amiga minha, ela falou assim, ai credo, é uma frase meio de impacto. Ela falou assim, olha, o bebê funciona mais ou menos não, seria como um parasita na sua barriga, né? Então a gente entende o parasita como algo que te drena as energias, que te suga. E é mais ou menos isso. Porque, na verdade, a função do parasita é tirar os nutrientes e se alimentar daquilo. Agora, o lado positivo disso é que... se o bebê funciona como um parasita e ele precisa de X número de calorias pra se desenvolver, calorias a gente tá falando, ele vai tirar as calorias do meu corpo, de onde tiver. Se ele vai tirar de mim o que ele precisa, então pode tirar, fica à vontade, né? Então, nesse sentido, assim, eu falei... o bebê não vai perder nada e eu vou perder uns quilos. Maravilhoso. E foi bem o que aconteceu. Porque, na verdade, quando eu cheguei nesses 71 quilos nessa primeira consulta, eu aparentava estar mais gordinha. Depois a minha barriga foi crescendo e eu aparentava estar mais magra. Nos braços, nas pernas. No quadril não, porque o quadril alarga. Mas assim, rosto. Então a minha outra dica é a seguinte. Coma saudável. Coma saudável. O que é comer saudável? De doce, açúcar, né? Não é saudável. Todo mundo sabe que McDonald's não é saudável, fast food não é saudável. Então, assim, isso foi algo que eu fiz. Gente, não é saudável, não é bom nem pro bebê, nem pra mim. Eu tô perdendo e ele também, entendeu? Então, eu cortei. Então, outra coisa é carboidrato simples, farinha branca, arroz sem ser integral, pão sem ser integral. Todas essas coisas, elas só engordam, na verdade, na gestação. Então, essa foi uma coisa que eu evitei, né? Agora, outra coisa que eu fiz, que foi muito legal, pra me hidratar, ficar mais na água. Tipo, suco de laranja, ele é algo super calórico. Então, assim, tem vários sucos que você não consegue tomar sem açúcar. Eu não consigo, por exemplo, tomar suco de maracujá sem açúcar. Adoçante tem que ficar com gosto de remédio, sei lá. Esses sucos prontos, industrializados, isso não mata fome, é puro açúcar. Resumindo, engorda. Então, eu cortei. Só que eu ficava com a garrafinha de água aonde eu ia. Ande com a sua garrafinha de água, onde você for, entendeu? Essa é uma ótima dica. Outra coisa que eu posso falar que eu fiz e que funcionou muito, não só pra eu não ganhar peso, mas pra eu me sentir melhor, pro meu bem-estar durante a gestação, foi comer pouco e, tipo assim, com intervalos bem curtos. Às vezes de uma hora e meia, uma hora e meia, entendeu? Então, assim, eu nunca batia pratão, eu comia pouco. E daqui a pouco eu comia de novo. E na hora do meu café da manhã, o que eu sempre comia era aquelas torradinhas integrais, multigrão. Aí eu colocava, depois que passou o enjoo, gente, passou tudo. Então, eu conseguia colocar o peito de peru de novo. Eu ia atrás de produtos light, com menos açúcar, iogurte natural, sucrilhos Nesfit. Eu ia atrás desses produtos que são saudáveis e que já tem um índice de gordura e açúcar reduzido. Porque aí você já tá num caminho melhor. Como eu não tive azia, não tive enjoo nessa fase... Na verdade, a azia, ela era algo provocado por aquilo que eu comia depois dos 3 meses. Então, se eu sentia que eu comia demais, ou que eu comia pão branco, tipo assim, aquele pãozinho francês, nossa, aquilo me dava uma azia, principalmente à noite. Então, coisas que me faziam me sentir mal, eu comecei
a cortar. No final da gestação, que a barriga tá imensa, então eu comia assim um tico, daqui a pouco um tico, porque aí eu não tinha azia. Então eu passei muito bem na minha gestação. Mas só que eu sempre tinha, e aí fica a minha próxima dica, um lanchinho na bolsa. 2, 3, 4, sei lá. Se eu fosse ficar o dia inteiro fora, eu tinha vários lanches. Podia ser noz, podia ser... Geralmente era bolachinha que eu tinha. Tinha bolachinha, tinha barrinha. Eu gostava bastante de bolachinha. Então eu tinha vários tipos de bolachinha diferentes, os pacotinhos individuais, que tem até 100 calorias. Me dava fome, eu comia. Chegava na refeição, eu tava legal. Não precisava, tipo, sabe? Tava aquele desespero. Eu não senti essa fome desesperadora que as pessoas falam que as grávidas têm. Eu senti isso na amamentação. Na gestação, pra mim, foi mais assim. Eu comia, ok. Daqui a pouco fome. Comia um pouquinho, ok. Então também foi algo de eu disciplinar o meu organismo. Então essas foram as dicas. E agora, o que eu ganhei com isso, gente? O que eu ganhei com isso? Eu engordei só 9 quilos. 9 quilos foi muito bom. 9 quilos foi muito bom. Eu terminei minha gestação com 77 quilos. Eu não tive nenhum tipo de problema. Eu tô falando isso em função do ganho de peso. A minha médica, ela falou logo nisso. Ela falou assim, muitas das doenças que as mulheres desenvolvem na gestação tá relacionado a quantos quilos ela ganha. Então, toda consulta, se eu ganhava um pouquinho mais, porque eu ganhei numa média de 1 quilo por mês. Foi bem isso, foi 1 quilo por mês. Então, se eu ganhasse um pouquinho mais no mês, no outro mês ela falava, esse mês você não pode ganhar nada. Ela ficou muito rígida, ela falou assim, senão você pode desenvolver diabetes gestacional, você pode ter aumento de pressão. Claro que existe uma predisposição genética e tem algumas mulheres que se alimentam, tipo, sem sal, sem açúcar e mesmo assim elas têm problema na gestação. Eu tô falando que pode ser evitado. E eu consegui evitar com essa alimentação equilibrada. Então eu cheguei com nível de açúcar maravilhoso, pressão maravilhosa, tudo maravilhoso. Tive bem-estar. Eu tive, assim, bem-estar até o finalzinho, até o último dia eu tava com um ótimo bem-estar, tá? Outro benefício que eu tive, isso também é uma questão genética, tá? Mas, e eu associei a muitos cremes, eu tinha muita preocupação de ter estria na barriga, era algo meu, assim. Peito, tem estria na perna, tem estria no bumbum. Eu tenho estria, tipo, porque isso foi quando eu tinha 12 anos, que eu era gordinha, as estrias brotaram no meu corpo. Eu falei assim, eu tenho uma predisposição genética terrível pra ter estria. Graças a Deus, na minha barriga não teve estria. E eu falei assim, se eu engordar muito, a chance é maior. Então, fiquei ali, tipo, perseverante até o fim. Outra coisa foi que, em uma questão de 10 dias, assim, os 9 quilos tinham ido embora. Foi assim, simples assim. O que eu tinha ganhado na gestação, eu perdi muito rápido, tá? Claro, gente, Que as curvas, a medida, assim, a gente tem toda a questão fisiológica dos órgãos que estão todos inchados, o útero aumentou, sei lá, quantas mil vezes, e o líquido, tudo, sangue, enfim. Então a gente tem todas essas questões que demoram. Assim, o peso, ele também não significa que a minha aparência estava, tipo assim, nossa, eu tô igual, eu tava, né? Então, assim, tem um tempo aí, tá? Agora, eu preciso falar que os outros quilos, depois, pra eu perder, é assunto para um outro vídeo. Demorou bastante. Eu acho que é interessante a gente se preocupar com não engordar muito, porque quando o bebê nasce, a gente tem tanta coisa para preocupar. Peso. Para as mães reais de primeira viagem, assim, é algo que fica, tipo, em 29º plano, tá? Pelo menos pra mim, foi o que eu senti. Demorei muito tempo pra conseguir realmente engrenar e perder os outros quilos. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Eu consegui perder e hoje eu estou com 60 quilos, foram um total 17. E no próximo vídeo eu vou contar pra vocês. Então assistam o vídeo. Se você curtiu, não esquece de dar seu like. Se inscreve no canal, tem muita coisa ainda que a gente vai falar sobre gestação, sobre moda e beleza, sobre comportamento, música, muita coisa. Então não esquece de se inscrever no canal e aperta o sininho lá pra você receber as notificações assim que tiver vídeo novo. Beijo!